Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Olha os canários que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje. Aqui no caso são ágatas prateados, da mutação Elmo. Ok? A gente vai conversar muito sobre esses pássaros aqui hoje. Esses aqui são os pássaros que vão servir como o exemplo maior para o vídeo de hoje. Porém, tem outros pássaros aqui que eu vou usar também para exemplificar, ok? A gente vai conversar sobre esses canários aqui também, ó, beleza? Então, se você quer entender melhor sobre esses canários, essa cor aqui, essas cores, né, de canários, já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanárioQualitá. Pois bem, lá no Instagram eu postei essa foto aí que você está vendo, desses 3 canários aqui, ágata prateado, ok? E como a grande parte das pessoas ali que acompanham o meu trabalho, eles estão sempre vendo eu postar algumas fotos, alguns vídeos dos meus pássaros ali, e eles tecem alguns elogios, e eu decidi mostrar para você que acompanha aqui o meu trabalho quais são as características que esses canários aqui têm, o que é que ainda falta para eu poder melhorar nesses canários aqui, ok? Deixa eu virar aqui um pouquinho, que aí você consegue enxergar um pouquinho do dorso deles também, quando eles pousarem ali no puleiro. Lógico que eu vou pegar na mão, daqui a pouco eu vou pegar esses aqui, vou mostrar aqui na câmera, vou pegar esses aqui também, vou mostrar para ficar mais fácil o entendimento, mas o que eu quero com esse vídeo aqui? É mostrar para você que por mais que esses canários visualmente são muito bonitos, né? Eu concordo com você que eles são muito bonitos, mas ainda falta muito, ok? Para que ele chegue no padrão de fato, né, de um canário ali campeão brasileiro, ainda falta todo um processo, todo um caminho que eu preciso percorrer aqui, que eu vou ter que fazer isso através de melhoramentos genéticos, né, utilizando os acasalamentos, para que eu consiga chegar lá, ok? Então não adianta simplesmente eu postar uma foto e falar com você, olha que canário bonito. Não, achei interessante eu mostrar para você que existem algumas deficiências nesses pássaros aqui, e é isso que é gostoso, né? A gente gosta de fazer esse trabalho através dos acasalamentos. Então, ok, antes de pegar esses canários aqui para mostrar algumas diferenças, algumas coisas que falta nesses aqui, que alguns desses aqui tem, então eu vou mostrar para vocês esses aqui, aí eu vou mostrar um pouquinho mais próximo da câmera para ficar mais fácil o entendimento. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, o que o canário ágata ele precisa ter, né? Quais são as características de um canário ágata? O canário ágata ele é um canário que ele é um negro diluído, ok? Então essas estrias dele precisam ser mais finas e entrecortadas, diferente lá do canário cobre. Lembra quando eu mostrei para vocês aqui os canários cobre e mostrei para vocês que as estrias do canário do cobre são largas e são contínuas? Pois bem, aqui no caso do canário ágata, a estria dele é mais fininha e entrecortada, ok? No caso do canário ágata, tem menor incidência de envoltura. O que é isso, Carlos Alexandre? Enquanto a gente pega... Deixa eu mostrar aqui um canário verde. Ele está meio estressado. Eu estava pegando ele na mão, ele estava estressando. Mas deixa eu ver aqui se ele não vai estressar. Se ele começar a estressar, aí eu vou voltar com ele para a gaiola, tá joia? Mas só para você ter uma noção. Esse aqui é um verde elmo, ok? É um canário verde elmo, é um filhotinho verde elmo. Olha a diferença, como que o dorso dele aqui, as estrias são mais largas e contínuas. Tá vendo? Como que as estrias dele são mais largas e contínuas? Deixa eu tentar focar aqui. Tá vendo as estrias dele? Aí deixa eu mostrar aqui um outro ágata aqui, para você ver a diferença de um verde para um ágata. Os dois são elmo, tá bom? Os dois são elmo. Mas olha a diferença.
Olha a largura da estria e como que a estria do verde, esse aqui, é larga e contínua, e como que a estria do ágata é fininha e entrecortada. Tá percebendo a diferença? E aí o seguinte, é lógico, são canários que estão sendo trabalhados, ok? Então não adianta você achar que esse canário aqui é um canário fantástico, um canário sensacional. É muito difícil conseguir canários dessa mutação, que canários dessa cor aqui, tá? Já estou trabalhando aqui, estou fazendo um trabalho aqui bem doloroso, vamos dizer assim, para poder conseguir melhorar os meus canários aqui, mas com o tempo eu chego lá, com certeza. Eu sou meio teimoso, com o tempo eu chego lá. Então é um canário que, vamos dizer, está na metade do caminho, ok? Está na metade do caminho esse aqui. Esse aqui está um pouquinho mais adiantado, esse aqui está na metade do caminho. Tem que melhorar muito aqui ainda. É um canário já legalzinho, mas tem que melhorar muito ainda. Mas ele serve como exemplo aqui para você ver essa diferença, ok? Um canário verde elmo e um canário ágata elmo. Carlos Alexandre, mas você já me falou em vídeos que o canário verde ele tem mais envoltura, só que no caso da mutação elmo ocorre a redução da envoltura. Então, o bico dele não vai ser tão escuro quanto o verde clássico. A patinha, a unha dele não vai ser tão escura quanto lá no caso o verde clássico, ok? Você viu lá no Instagram o casal de cobre mosaico que eu postei lá? Pois é, muito escuro, né? A patinha muito escura, o desenho muito escuro, tudo muito escuro, muita envoltura. Já no caso dos canários da mutação elmo, isso não acontece tanto quanto lá nos clássicos, ok? Por quê? Porque acontece essa redução da envoltura, beleza? Existe uma redução desse negro que fica disperso ali na plumagem, ok? Por isso que você vê que esse verde ele é mais amarelinho, né, do que quando a gente pega lá um verde clássico, que é bem verde mesmo, né, porque mistura ali o preto com o amarelo e dá aquela sensação maior de verde. Agora vamos pegar aqui, deixa eu arredar aqui isso aqui, daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Deixa eu pegar aqui esses prateados para você ver. Vamos olhar aqui para o dorso deles. Primeira coisa que a gente precisa observar aqui nesses pássaros aqui prateados é que, lembra que eu falei que as estrias precisam ser largas que as estrias aqui no caso precisam ser finas e entrecortadas, diferente do verdinho lá que é mais larga e mais contínua? Pois bem, aqui essas estrias, elas ainda estão largas, ainda não estão tão entrecortadas quanto precisam ser. Elas estão muito grossas ainda, ok? Carlos Alexandre, por que aconteceu isso? Já que o ágata tem que ter a estria mais fininha, igual você me mostrou ali, eu vou fazer um comparativo entre esse aqui e o outro amarelinho ali, para você ver como que a estria do outro, desse aqui, é bem mais fininha e bem mais entrecortada do que desse aqui. Por que isso acontece, Carlos Alexandre? Porque, como eu disse, eu estou trabalhando ainda, né? Estou ainda fazendo um trabalho para melhorar o meu plantel de canários elmo, ok? Olha para você ver a diferença na largura das estrias, esse desenhozinho aí que você está vendo, que aqui no caso ele é cinza escuro, né? Ele não vai ser negro, totalmente negro, igual a gente vê lá no cobre, no azul, no verde clássico. Aqui ele vai ser um tom cinza escuro, ok? Por quê? Porque não disse que acontece um pouco dessa redução da envoltura? Então, a gente vai ver aqui, no caso, que é melhor a gente ver um fundo mais brilhante, né? A gente vê o fundo melhor, um contraste melhor, porém, esse negro aqui, ele dilui um pouquinho também. Então, tá vendo a diferença? Então, eu precisaria chegar, né, com esse pássaro aqui, com as estrias dessa largura aqui, dessa finurinha aqui, né, e bem entrecortadas assim. E aí, o seguinte, eu preciso ir trabalhando, porque quanto mais eu vou diminuindo, né, eu vou estreitando essas estrias, o que acontece? Elas vão perdendo cor também. Então não adianta eu afinar demais e ela perder desse tom escuro. Eu preciso manter esse tom escuro na mesma proporção que eu vou trabalhando a questão da largura dela, ok? Vou afinando ela. Então é um trabalho que precisa
ser feito, beleza? Então aqui, olha para você ver que a cabeça desses aqui, aquele ali até mais, olha, esse desenho, esse risco que ele tem na cabeça aqui, ó, no caso do prateado, não é interessante. Por que, Carlos Alexandre? Porque é filho de mosaico, ele acaba vindo de mosaico. Eu precisei trabalhar aqui acasalamentos com mosaicos, ok? Se você pegar um mosaico, você vai ver que ele tem esse desenho aqui na cabecinha dele, né? Então, no caso aqui, eu preciso trabalhar. Esse aqui tem menos, olha. Esse aqui é o mais velho, ele é mais velho um pouquinho, ele tem menos, olha para você ver. Olha aí na cabecinha dele, tá vendo? Então é o seguinte, é outro trabalho que eu tenho que fazer aqui também. Pô, Carlos Alexandre, mas se não é tão interessante usar mosaico, por que você usou o mosaico? Lembra que o intenso, o canário intenso, ele tem a estria um pouquinho mais fininha, né? A plumagem dele é um pouquinho mais fininha. Do nevado, pelo fato da plumagem, da peninha dele ser um pouco mais larga, essa estria vai ser um pouco mais larga. E do mosaico é a maior, né? Porque é a pena longa, né? Ela vai ter aquela estria, ela tende a ter a estria mais larga. Então, por que eu utilizei o mosaico aqui? Questão de necessidade, ok? Se eu tivesse só prateados de muito boa qualidade, eu usaria somente prateados. Mas como eu não tenho, eu tenho que buscar alternativas. Então, eu utilizo um mosaico para poder fazer. Depois eu trago essa característica para cá. Depois eu vou tirando ali, eu vou vendo ali aqueles pássaros que têm as melhores características e vou trabalhando em cima deles, ok? Tentando tirar o máximo daquilo que não é interessante na cor, beleza? E aí, por exemplo, esse ano, o que eu posso fazer aqui para poder diminuir essas estrias? Eu posso usar intensos, por exemplo. Se eu usar, posso usar nevados também, mas a estria do nevado é um pouquinho mais larga. Então, como eu quero diminuir, eu posso usar intensos, né? Eu tenho, por exemplo, intensos aqui que já estão bem interessantes. E aí, eu usando esses intensos que são mais interessantes, eu consigo diminuir ali, né, estreitar um pouquinho essas estrias, no caso dos prateados, deixar eles com essa estria um pouco mais entrecortada. Então você está entendendo que não adianta só eu olhar para o canário, quando a gente fala em competição, não adianta simplesmente olhar para um canário e falar, nossa, que canário bonito. Eu preciso entender de fato quais são as boas características desse pássaro para que eu possa trabalhar, né, fazer os acasalamentos, pensando onde é que eu preciso trabalhar para poder melhorar essas características. Tá entendendo? O melhor livro para você entender sobre isso é o Manual de Julgamentos. Okay? O Manual de Julgamento é um livro, você que cria para competição, você que quer entender melhor sobre os canários, você precisa ter o Manual de Julgamento. No Manual de Julgamento você vai ler ali como é o canário ideal e você vai fazer os acasalamentos buscando aquelas características que estão descritas ali, ok? E é lógico, visitar vários criadores e perguntar, né? Tá ali na criação, por exemplo, Carlos Alexandre, eu quero criar ágatas prateados. Então procure criadores que criam ágatas prateados, porque nesses criatórios você vai ver os pássaros, você vai conseguir distinguir ali algumas características, né? Observar quem que é melhor, quem que é inferior, você vai conseguir observar esse tipo de coisa e você vai conseguir também conversar com essa pessoa que está se especializando, que já é um especialista nessa cor. Carlos Alexandre, eu gosto de criar canários de porte, eu quero criar Gloucester. Procure criadores que criam canário Gloucester para conversar com eles, para ver esses pássaros, ok? É bom ver pássaro na internet? É lógico que é bom ver pássaro na internet. Imagina nessa pandemia, nesse problema que a gente está passando aí, se a gente não tivesse as redes sociais para poder se comunicar, não pudesse ver ali um passarinho nas redes sociais. É muito bom, mas você tem que observar os pássaros ali na rede social e identificar, é prazeroso você ver, tentar identificar algumas características ali, isso é bom, mas o passarinho, o canário, você vai ver de fato as suas boas características no criatório, no tete-a-tete, olhando para eles que eu vou conseguir ver, olha, aquele canário ali está ficando com lipocromo melhor do que os outros, olha, a estria dele é mais fina do que dos demais ali, e é mais entrecortada também, porém, ela é um pouquinho mais clarinha, então eu preciso depois trabalhar, tem um outro ali, esse aqui, ó, que a estria dele já é mais escura. Então é um pássaro que é interessante, por mais que a estria dele seja um pouco mais larga, né, e são filhotinhos, esses aqui que eu estou mostrando aqui são adultos, tá? Esses aqui são filhotes. Por mais que a estria dele seja mais larga,
É lógico que no final da muda deles, eles vão estar muito mais bonitos do que isso aqui. Estão no processo ainda de troca das penas. Mas como a estria dele é mais larga, né, um pouquinho mais larga, não é tão fina quanto o outro, mas é mais escura. Então lá na frente eu posso utilizar. Imagina que eu comece a utilizar só o que tem a estria mais fininha aqui e eu vou perdendo um pouco dessa tonalidade dessa estria. Depois eu posso utilizar um outro que tem a estria um pouquinho mais grossa, né, mas que tem uma cor melhor, uma tonalidade um pouco mais escura, para poder melhorar esses pássaros aqui. A nossa brincadeira é essa, né? É isso que nos motiva, é isso que nos faz ficar um tempo maior dentro do criatório brincando com esse tipo de coisa. É isso que me dá mais prazer na criação, e eu acredito que a partir do momento que você focar, que você tiver interesse de fato em escolher aí qual a cor ou qual a raça que você vai criar, e é por isso que a gente fala para a pessoa focar, não fica criando muitas cores distintas ou muitas raças distintas, não. Escolha uma cor, escolha uma raça, né, 2, 3 no máximo, e foque nelas para que você consiga entender de fato quais são as características que você precisa ter naquelas cores ali, ok? Se você tem muito, você acaba não tendo nada, porque vai ser mais difícil você entender quais são as necessidades que você tem no seu plantel, ok? Coloque aí nos comentários quais são os que você achou mais bonitos. Os prateados aqui ou os amarelinhos aqui? Aqui no caso tem intenso e nevado, e tem um verdinho ali também. São os amarelinhos aqui ou são os prateados? Coloque aí nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho e saber um pouco melhor sobre você também. Dá o seu like aí, não deixe de curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, e me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!